Meus amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor. Você que não é evangélico, mas está ouvindo esta mensagem, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no seu coração. O que mais me fascina na história bíblica, na palavra de Deus, é a forma como Deus escolhe as pessoas que aos olhos humanos jamais seriam escolhidas por um Deus santo. Pessoas que aos meus olhos, aos seus olhos, são cheias de pecados, de imperfeições, mas Deus os escolhe a si mesmo. O apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus, mesmo sendo matador de cristãos, perseguidor dos cristãos. E Jesus mandou Adonias orar pelo apóstolo Paulo e o curar, e disse: ele é para mim um vaso escolhido. Mesmo diante das palavras que aquele homem de Deus dizia: Senhor, esse é aquele homem que mata o teu povo. Vai, Adonias, ele é para mim um vaso escolhido. Quando Deus escolhe um vaso, ele não quer saber a opinião do homem, porque Deus não age pela pauta humana, Deus age pela sabedoria, e ele não vê a estética, o exterior, Deus vê e sonda os corações. Eu quero falar agora sobre 3 mulheres importantes da Bíblia Sagrada. Falar de Sara, Joquebede, mais especialmente de Raabe, aquela prostituta lá de Jericó. Está escrito em Josué capítulo 2, versículo 4: porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Raabe, juntamente com Sara e Joquebede, faz parte da galeria dos grandes heróis da fé de Hebreus 11. Vejamos o que a palavra de Deus fala de cada uma delas. Sara, casada com Abraão, o amigo de Deus, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhes tinha prometido. Hebreus 11:11. Joquebede, a mãe de Moisés, que pela fé, tendo Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11:23. Raabe não era casada. Na verdade, não era uma mulher de muito valor na sociedade em que vivia. Ela era uma meretriz. E pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Como vemos, meus irmãos, Raabe era uma prostituta. Era uma mulher, com certeza, sem nenhum valor naquela sociedade. Ela não tinha a mesma educação, nem o mesmo conhecimento de Deus, como tinham Sara e Joquebede. Sabemos que ela fez escolhas que agradam a Deus e que a fez ter o mesmo valor dessas outras 2 mulheres de fé. E diante de Deus, Raabe passou a ter a mesma importância e tornou-se tão importante que Jesus veio fazer parte da sua genealogia. Ela fez escolhas certas porque já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela ouviu falar do Deus que fazia milagres diante de todo o povo de Israel para favorecê-los. Ela jamais poderia imaginar que um dia estaria frente a frente com 2 israelitas que iriam precisar da sua ajuda. O Senhor, já de antemão, preparava o seu coração. Ela provavelmente admirava este povo cujo Deus fazia tantas maravilhas. Ela então decidiu ajudar aqueles 2 espias israelitas, provando que tinha fé no seu Deus, no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Com certeza esse Deus a livraria de uma morte certa. Apesar de ser prostituta, ela tinha qualidades que hoje em dia é difícil de se encontrar, até mesmo entre mulheres de Deus. Raabe era uma mulher corajosa. Você, minha amada irmã que está ouvindo agora essa mensagem, você teria coragem de morrer por amor a Cristo? Raabe era uma mulher que tinha um coração muito bom. E você, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo? Você ajuda aqueles que estão necessitando de você, mesmo pondo em risco a sua própria vida, como fez Raabe? Eita, pergunta difícil de responder. Raabe era uma mulher de muita fé. Pergunto agora a você: você crê em tudo que a Bíblia diz? Você crê que Jesus morreu em seu lugar? Você crê que Ele nos garante a vida eterna? Você crê que aceitando Jesus como seu Salvador, você se reconcilia com Deus Pai? Você crê que aceitando Jesus, você fará parte da família de Deus? São respostas que todos nós precisamos dar. E se não cremos em tudo isso, precisamos a Deus pedir fé. Senhor, nos dê fé. Fortaleça o nosso coração, a nossa fé, para que possamos acreditar cegamente no Senhor. Em Hebreus 11:6, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos procurar ser como Sara, que creu que o Senhor daria a ela um filho, de cuja linhagem nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos como Joquebede, que apesar de ter lançado o seu filho Moisés no rio Nilo, ela creu que o Senhor estava no controle de tudo. Sejamos finalmente como Raabe, que mesmo não sendo judia, ajudou os 2 espias enviados por Josué, porque creu no Deus de Israel. Por causa de sua fidelidade ao povo de Deus, o Senhor a poupou, como também toda a sua família,
quando da destruição de Jericó. Além de tudo isso, ela ainda casou com Salmão, viveu em Israel e foi a mãe de Boaz, aquele que se casou com Ruth, que foi o bisavô do rei Davi. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, foi então descendente de Raabe, a prostituta, aquela que aos olhos dos homens não tinha valor nenhum. Quando estamos andando com o Senhor Jesus, quando pela fé cremos que Ele está no controle de tudo em nossas vidas, bênçãos são derramadas sobre nossas vidas. Nunca duvide do Senhor. Creia que Ele não é apenas seu Deus, mas também seu Salvador. Confie e nunca duvide, pois a dúvida vê os obstáculos, a fé vê o caminho. A dúvida vê a escuridão da noite, a fé vê o dia. A dúvida tem medo de dar um passo, a fé eleva-se nas alturas. A dúvida pergunta: quem acredita? A fé responde: eu. Raabe recebeu do Senhor muitas bênçãos graças a alguns passos que ela decidiu dar. Ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ajudou os espias enviados por Josué, é o primeiro passo. O segundo passo, ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, acreditou naqueles 2 homens. Terceiro passo, ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, creu na promessa de que eles poupariam a sua vida e a vida de toda a sua família quando Jericó fosse destruída. Podemos ver na Bíblia que Deus nos oferece inúmeras promessas, e dentre tantas promessas, podemos destacar aqui algumas. A promessa de Deus em não nos abandonar, Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. Em Filipenses 4:19, que Ele supre as nossas necessidades, é o Deus provedor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a promessa mais importante está em Romanos 10:9, é a promessa da salvação. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ah, minha amada irmã, meu amado irmão, existem promessas mais preciosas do que estas? Todas elas nos fazem exultar de júbilo, de alegria e de agradecimento a este Deus tão amoroso e maravilhoso que cuida de todos nós, que supre todas as nossas necessidades e, além de tudo isto, ainda nos dá a salvação eterna junto a Ele. Confiemos no Senhor. Sejamos mulheres e homens que mostram ao mundo perdido uma fé inabalável, uma fé que nos deixa confiantes no Deus que nunca falha. Tenhamos a fé de Raabe, que corajosamente enfrentou o rei, não entregando os espias e arriscando perder a própria vida. Ela não conhecia as palavras que no futuro um apóstolo de Jesus, Pedro, diria ao sumo sacerdote, mas o seu coração certamente falava as mesmas palavras dele. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Tenhamos a fé de Raabe, que agora, conhecendo o Deus de Israel, sabia que a sua cidade seria destruída, mas ela queria a sua salvação, a salvação de toda a sua família. Ela queria a salvação física, mas principalmente a salvação espiritual, que daria a ela e a todos os seus a vida eterna. Raabe fez um grande bem a estes 2 homens judeus, porque não só conhecia os feitos maravilhosos do seu Deus, mas também porque ela tinha uma natureza amorosa. E esta característica de Raabe deve ser seguida por nós, pois é a própria Bíblia que nos exorta em Gálatas 6:10, quando diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Certamente, Raabe sofreu com a destruição da sua cidade e do seu povo, mas por outro lado, se alegrou por Deus ter dado a ela, uma prostituta, a oportunidade de servi-lo, amá-lo e fazer parte do seu povo. Muitas vezes, nos maravilhamos com as decisões que o Senhor faz. Podemos ver, por exemplo, Ele escolhendo pessoas imperfeitas para pôr em prática o seu plano perfeito. Veja agora esses exemplos que vou dar aqui. Raabe, uma prostituta de cuja descendência nasceu Jesus, o nosso Salvador. Sara, uma mulher estéril, que aos 90 anos deu à luz Isaque. Moisés, um homem gago, usado por Deus para falar com Faraó, salvar o seu povo da escravidão do Egito. Davi, um jovenzinho que cuidava de ovelhas e se tornou rei de Israel, e um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Paulo, um homem perseguidor de cristãos que levou o evangelho ao mundo ímpio. A jumenta de Balaão, que foi usada pelo Senhor para impedir Balaão de amaldiçoar o seu povo. Vemos que Deus transforma vidas, muda corações, fortalece os fracos e pode também mudar a mim e a você. Nós temos somente que ficar atentos ao seu chamado e querer de todo o coração servi-lo e estar sempre pronto a dizer: eis-me aqui. 1 Samuel 3:6. Estejamos sempre prontos para servir ao Senhor, a qualquer hora, a qualquer momento. Vamos orar agora comigo? Senhor Deus, meu Pai, eterno e poderoso Deus, ajuda-nos, Senhor, a saber sempre os teus planos para nossas vidas. Que nós possamos servi-lo com amor, reverenciá-lo e obedecê-lo sem duvidar e sem questionar.
Nós agradecemos, Senhor, pelas oportunidades de falar do Teu amor, do Teu plano de salvação aos perdidos. Obrigado, Senhor, por sempre preparar o melhor para as nossas vidas. Que nós possamos ser corajosos, destemidos, ser como Raabe, como essas mulheres que são exemplos, como Davi, Senhor, como homens santos, como Josué, que teve a coragem de te servir com amor e por isso alcançar a glória de Deus. Senhor Deus, toma conta de cada um de nós, unge nosso coração com Teu poder santo, reveste-nos com Teu poder, nos livra das ciladas do inimigo, Senhor, e nos faz vaso de honra para Te servirmos com amor. Louvado seja eternamente Teu santo nome, o bendito nome do Teu Filho Jesus e do Teu santo e maravilhoso Espírito. Fica com Deus, fica com Jesus.